Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxe História, certo? Estou ao lado dele, Silvio Joaquim, estou ao lado dela, Samara Vasconcelos, para iniciar um daqueles podcasts mais esperados da história pelo nosso querido Não Leia, ou para os íntimos Silvio Joaquim, ou ao contrário, assim como você queira. Estamos hoje começando um podcast especial para um menininho. Dia feliz, dia bom. O dia, na verdade, hoje não interessa a você, tá certo? Mas é um dia que a gente vai gravar esse tema sensacional que tu já leu ali em cima, que tu não é besta. Tu não é burro, cara. Tu já leu. A Revolução Pernambucation. Tema importante, assim tema se espera, lindo. né? Se espera, né? Vai que. Assim se espera. Vai que. Agora me diz uma coisa, ô Semiris. Por Hoje que tu não. sempre é a terceira a falar? Me explica isso aqui, vai. Porque você fala demais. E Tomou, né? Tomou de graça. Não, pô, Chamou André e que tomou. passa a vez. Chamou André que e passa a tomou vez de pra graça. mim, a culpa é minha. Não, é verdade, agora eu passei a vez pra Silvio. Uou. Mas das outras vezes. E aí, Não, irmão? mas E eu aí, já faço irmão? Não, porque toda vez o bichinho faz. Silvio e Samara, vai na hora de falar, você já tá aqui, ó. Entendeu? Pois é. Gugu Iê, achando que é aqui, ó. Gugu Vai. Iê, me quebrou aqui. Eu acho que esse podcast tá entendendo? ficando desonesto. Aí, eu já fico calada, esperando a contenda, o circo ser armado. Entra ali e já, né? Porque senão, minha gente, isso é ladeira abaixo. E aí, hoje, logo com Revolução Pernambucana, eu já Ele vai sei... tomar o microfone. É monólogo Gente, hoje. olha, se Hoje é vocês monólogo. só ouvirem uma voz no podcast, tá tudo bem. É sempre Silvio. Eu e o André vai ficar um pouco de lado hoje, mas porque a gente não vai ter voz. Ele vai aqui monopolizar, assim como o Pernambuco queria, monopolizar o açúcar. Tirando os momentos que eu vou ter que cortar ele, né? Peraí, O resto a gente não vai. Você é o senhor do corte. Você é o senhor do corte. André, o teu nome a partir de hoje vai ser trocado no meu WhatsApp. Vai ser açougueiro. Porque de corte tu entende. Ei, essa eu deitei. Porque ele ia lançar um Tramontina, corte rápido, mas sem bater na câmera agora, irmão, por favor. Desculpa, Obrigado. foi mal. Sem mais delongas, sem... Ah, peraí, pelo amor de Cristo. Irmão. Tu já sabe o que tem que fazer, irmão. Já sabe. Agora não forçou mais, não. Pelo amor agora de tá falando Deus, sério. irmão. Agora tá falando sério. Tu já sabe o que tem que fazer. Pô, é chato, irmão. Poxa. Tem sido desgastante, irmão. Na moral. Falar o óbvio cansa, cara. Então vai lá. Corte. Compartilha. Português. Realmente. Curte. Não, isso aí era o português daquela época, da Revolução. Exatamente. Compartilha. E comenta. A gente pede isso aí pra você encarecidamente, caso você possa. Você é legalzinho. André... Ele tá te elogiando. Isso é um milagre. Será que tá chovendo? Não, gente? Eu elogiei? Eu? Não, eu falei, sou legalzão, entendeu? Aí eu acho que só ouviu legal. Tu falou baixo, eu me senti mal. Aí tu falasse alto, tu parecia que tava falando baixo. Tô me sentindo mal agora. Me iludi. Pra que eu... Me iludi foi forte. E necessário. Eu acho que ele tava começando a esbanjar o sorriso, né? Mostrar os dentes. Começou a mostrar resquícios. Voltou à realidade, né? Começou a aparecer um aqui, um ali. Aí foi fechando. Já fez. Segurei o time. Mas hoje é dia de felicidade, então eu vou ter que sorrir de novo, porque hoje o tema é Revolução Pernambucana. Então senta tu pra lá, senta tu pra cá, fica em pé se tu quiser, lava o teu prato, que vem-se embora a vinheta. Simbora André, pra vinheta. Ô André, me diz uma coisa. Tá ligado que essa vinheta é puxando aí no YouTube e a galera não vem vinheta. No YouTube a galera fica aqui, assim. Esperando a vinheta de Silvio. Mas a vinheta, galera, a vinheta do YouTube eu fiz agora. A gente vai criar uma vinheta pro YouTube toda vez. Vai ser alguma encenação. Bora fazer um sonzinho legal pro YouTube. Aqui, ó. Era pra ser legal, amigo. Legal. Legal. Repete 3 vezes isso aí pra você ficar legal. Aqui, ó. Sabe o que isso me lembrou? É uma música de Tarzan, inclusive. Faz isso não, irmão. Faz isso não. Mas a gente não vai levar
Diga aí, levar copyright uma imitação barata de beatbox que a gente nem sabe fazer. Pô, velho, mas é real, mano. Por isso que eu tô pedindo. Tchup, tchup, É real. tchap, tchap. Você vai ver. Eu tô com vergonha alheia de vocês. É alguma coisa assim, pô. Mas isso aí você vai ver na parte do Tarzan que tem aquela macaca lá, azul, que eu esqueci o nome dela, mano. Que é a melhor amiga do Tarzan. Eu esqueci. Você nunca assistiu o Tarzan, velho? Messi. Não era fã, não. É o que, Samara? Não, Samara Tu enlouqueceu viveu, agora. Samara, tu teve infância, Samara. Como é que tu respira hoje? tu não tá bem, Samara. Pelo nariz. Mas. Ah, É a bióloga do grupo. a bióloga do A grupo, gente ia falando de brincando. Revolução Francesa, falando sobre Tarzan e biologia. Revolução Ah, Francesa. Revolução Pernambucana. Olha aí, ó. O tema de Enlouqueceu. hoje. Peraí, pô, já puxei a vinheta. Hashtag foi uma vinheta falsa. Fake news, todo mundo uou. Bora lá, uou. Ninguém? Beleza. Eu tô com vergonha. Tô com vergonha alheia. Hashtag vem vinheta, vem Olha a baby, vinheta. não vai Olha. baby, porque hoje o dia é feliz, hoje o dia não é triste, hoje é dia de Revolução Pernambucana. Vem embora. Arrasta, papai. Ei, Não. agora sim. Pra gente começar a falar de Revolução Pernambucana, Silvão, segura que eu vou fazer essa introdução, Silvão. Tu vai Segurei, se já roer era. aí. Tu vai se roer por dentro, mas eu vou fazer essa introdução. Segurei já era. Galera, pra gente iniciar essa conversa maravilhosa sobre Revolução Pernambucana, primeiro a gente precisa entender quem é esse tal de Pernambuco aí. E, por favor, não fale do Pernambuco em nome de Jesus, tá? Pra Pelo não, amor de Deus. toda vez que você fala do Pernambuco, 5 pernambucanos morrem. Exatamente. E, inclusive, pêsames porque falam muito, né? Tem muita gente morrendo. Ó, Assim, meu tio eu faço, Celso. fico até triste. Já era. Já fui, né? Não volta mais. Mas enfim, tirando essa parte triste, né? Inclusive, ele nem fez o seguro lá do velório, né? Mas faz parte, irmão. A gente vai vivendo, tá ligado? Assim. Silvio tá perdido? Não, vai na tua, irmão. Eu tô aqui, pasmo com a tua genialidade. Pô, gente. Não, mas é porque agora tá muito na moda você fazer. Você pagar, né? Você paga um valor todo mês pra família, pra quando a pessoa morrer, já tá Plano tudo bancado. funerário. Um seguro. Exatamente. Você entendeu? Seguro. Você entendeu? Vou fazer. É isso, galera. Tirando a parte que Silvio, a gente vai caminhando. Pois é, falando de Pernambuco agora, vamos entender um pouco desse contexto. Primeiro, Pernambuco foi uma das únicas províncias que deu certo através do sistema de capitanias hereditárias, que, convenhamos, já não era um negócio muito inteligente, já não era um negócio muito, assim, legal para ter futuro, para ter sucesso, para dar certo. E Pernambuco e São Vicente foram as únicas duas que deram certo. Pernambuco deu certo muito também através do cultivo de um produto que vai atrair o interesse de muita gente no futuro, chamado de cana-de-açúcar. Lá também foi um dos primeiros locais onde teve, né, a extração de pau-brasil e posteriormente também do algodão, tá? Porém, quando a gente pensa nisso, né, todo mundo começa a pensar também, né, e ver, ó, Pernambuco tá dando certo, pai, assim como São Vicente estava dando. Porém, né, Pernambuco era um lugar com ótima saída para a Europa. E aí os holandeses, vendo isso, né, vendo essa posição geográfica de Pernambuco muito favorável aos europeus, eles disseram: por que não? Por que não, jovem? Tô aqui de boa, eles já estavam começando a montar uma das primeiras empresas capitalistas da história, né, a Companhia das Índias. E aí eles saem, né, para invadir Pernambuco e ficam aqui por muitos anos, inclusive com o nosso grande conde Maurício de Nassau, né, que vai ser um dos grandes responsáveis por organizar e emprestar dinheiro mais que a agiota aqui em Pernambuco para os senhores de engenho. Primeira agiota. Mas, inclusive, André, o primeiro agiota registrado na história. Exatamente. O Senac, todos os anos, quando abre o curso de agiotagem, eles fazem 2 minutos de memória a Maurício de Nassau. Ponto. Queria fazer essa ressalva aqui. Inclusive, eu fiz. Quer dinheiro, André? E o fumo foi grande, tá? o fumo entrou e não foi gostoso, não, irmão. Oxi, irmão. Irmão.
O bagulho foi sério. A propósito, se tu quiser saber mais sobre esse negócio de Nassau aqui dentro, escreve aí. Comenta, por favor, baby. Hashtag now, que a gente já vai saber que tu quer Nassau. Pois é. Nassau. Vai, Pois vai, é o quê? complemente. Não Não, vou deixar você não. vai, Não, a corta, introdução é corta, sua. corta. Não vou cortar ele, galera. Hoje vai ser desse jeito, porque Desculpa, que assim, vocês vão ver que quando esse cara começar, Samara, tu sabe, Ele né? não vai mais parar, meu Ele filho, não vai sério. mais criando parar. expectativa para uma coisa que não Pois que é. não vai acontecer, tá? Vai Só pra acontecer, vai acontecer. Já vai tá, acontecer. não é que vai acontecer, ele já está acontecendo. Já A gente está. está aqui, a gente já tentando introduzir o conteúdo e a gente só conseguiu falar que Pernambuco faz parte de uma capitania que fez sucesso. Prio, tu já tá aí, ó, em Nassau, tu já tá ali, ó, pá, entendeu? Mas vai tudo certo, tá tudo Me bem. Pois é. No Ó, final, vê só, tu vai entender. vamos voltar. Ei, falando de Pernambuco novamente, vamos continuar aqui essa bagaça. Os holandeses invadiram, emprestaram dinheiro, emprestaram. Porém, quando foram para ser expulsos, né, os pernambucanos, junto com o português, junto com o negro, junto com índios, expulsaram os holandeses daqui, mas eles não foram de mão vazia, né? Claro, obviamente. Claro Cara, que não. gente, tô aqui esse tempo todinho, vou voltar com alguma coisa, vou levar para casa, né? É que nem a comidinha da festa, o cara vai comendo tudinho, leva o pratinho. Foi pra festa do cara que não gostou, pegou a coxinha, pegou o bolinho, pegou o bem casado, nossa, muito forte, bem casado, inclusive. Levou tudinho pra casa e assim fez o holandês. Mas ele não fez com o pratinho da festa. Ele fez foi com o açúcar e com as técnicas de cultivo e de refino do açúcar que eram feitas aqui em Pernambuco. E por que isso é importante? Porque com isso, os holandeses vão quebrar uma paradinha só um pouquinho importante, chamada de monopólio do açúcar aqui no estado. E o monopólio é o quê? O cara tava com açúcar só na mão de Pernambuco, só Pernambuco, né? Era o cara que tava vendendo o açúcar, né, para os europeus. Era o cara que tava colocando um preço legal no açúcar para os europeus. E se você quisesse ter açúcar, quer adoçar o seu suquinho jovem, o que já era algo de coisa de gente rica naquela época, você vai ter que comprar dos pernambucanos. Porém, quando o Maurício de Nassau, que já tinha ido embora, leva junto também com os holandeses essas técnicas do açúcar, de refino e de produção e de cultivo do açúcar, ele quebra esse monopólio e, inclusive, inicia uma nova base aí de produção do açúcar lá nas Antilhas. Isso acaba de ferrar, né, um pouquinho muito, essa palavra que eu acabei de inventar. Um pouquinho muito. Os professores portugueses, meu Deus. Portugueses, é isso aí. Meu Deus Boa. do céu. Ele Inclusive, tá minha matando a namorada, portuguesa. que é professora de português, estiver assistindo isso, é um adeus, né? Um abraço. A gente já Hashtag avisa ela pra Evany. ela não assistir. Pois é. Desculpa. Hashtag desculpa. Mas Hashtag enfim, desculpa. Hashtag Pula- desculpa, é forte. eu acho que tem essa tag já. Mas, assim, pulando toda essa parte aqui do Brasil holandês, que é muito grande, se você quiser, como o Silvio já disse, peça pra gente gravar. Hashtag pra gente now. gravar. Now. Ele quebra esse monopólio do açúcar e já começa a ferrar Pernambuco de um lado. Porém, Pernambuco vai começar a ser ferrado de outro lado, mas não pelos Tudo custa holandeses. Agora é o Pernambuco. O Pernambuco falou tanto. Nossa, mano, eu Mas tá tô com vontade apagando a tô com língua. vontade de me matar agora, inclusive. Apoio! Deu até, apoio! deu até vontade de passar para Silvio. Não, mas já passou essa vontade. Aí vê só, galera. Preciso construir meu respeito de volta. Então, A gente só pega de volta o que a gente já teve. Mas tudo bem, continuando. no- Quando a gente achou que Portugal tava ruim, podia piorar com o algodão, não é mesmo, André? Conta Pois muito assim. é. Os Estados Unidos entraram na concorrência aí pelo algodão e começaram também a ser mais um concorrente de Pernambuco, o que complicou ainda mais, porque o monopólio gera muito mais dinheiro para quem está praticando esse monopólio. E aí, Pernambuco, obviamente, começou a se lascar nesse sentido. Porém, feito essa introdução agora, né, de como estava a economia pernambucana funcionando a mil maravilhas, só que não, a gente basta. agora vai ter outro ponto muito importante, né, que aí eu vou deixar para Samara Vasconcelos comentar. Uma chegada aí que vai abalar estruturas, que vai abalar sentimentos. O bichinho do Silvio, rapaz, eu tô com Ei, pena. ele tá chupando o dedo, velho. Ele Eu tá. tô na paz, Isso não eu tô se na paz de faz. Deus. Não se faz, não. Ele tá de boa, Não. Samara. Ele tá de boa, Samara. Ele tá de boa. Ele não tá, não. Ele não tá, mas ele vai continuar sem estar mesmo. e tipo assim, o cara acha, não, Samara agora vai Não. vai passar, né, da vez e tudo mais, mas não vai, pô. Não, amigo, eu vou lhe dar honra, vou lhe dar o privilégio.
Mas, como o André me falou, a gente tava aí no caos por conta do açúcar. O André parece um intelectual aqui. Pô, a gente tava aqui de boa, no O Nordeste, André. no Oxe, no Oxente, e aí você começou a avacalhar aqui o negócio, entendeu? Aí, é automático, aqui, ó, você vê, o André, o O André. Pernambuco. A gente falou tanto, tá Enlouqueceu. pegando a língua. É, Samara enlouqueceu. enlouqueceu. Samara. Rivotril tá ali atrás, tá, Samara? Só pra tomar. Pra tu aqui, ó. Cadê, Tá cadê? bom? Não, não li não, não li não. Não li não. Eu não... Meu Deus do Instalando céu. a paciência, é isso aí. Aí, ó. Não foi possível concluir. Exatamente. Obrigada. Essa é Preciso pra de, você, tá? Silvio? preciso de uma caneca dessa. Essa é pra você. Não tem com você, não. Mas a gente tá falando de quê? Ó? Já me perdi. Tá entendendo? Perdi. A gente tá falando da chegada de quem? Nem sei Da mais o família que real tava aqui falando. dentro. Da família aqui dentro. A gente tá, né? Aqui no meu quarto. A gente tava nesse caos aí, Pernambuco sofrendo, teve a chegada da família portuguesa. A gente, inclusive, no podcast anterior, a gente falou um pouco sobre a Revolução Pernambucana. A gente já deu esse contexto, mais ou menos, para vocês junto no podcast, da importância aí da chegada da família real aqui portuguesa. Eles foram aí, ó, gente, tomando as atitudes. O Dom Pedro I, né? Não ajudou muito. Veio trazendo aí complicações pra gente. Quando a gente achou que tava ruim, piorou, porque é assim, né? Lady Murphy, Nada né? está tão ruim que não pode piorar. Então a gente tava aí sofrendo. A gente teve a independência dos Estados Unidos. A gente teve a Revolução Francesa, na realidade, também. A gente teve a independência das colônias europeias. Então, Pernambuco que tava ali, ó, achando que tava bem, tava no auge. Veio só vindo ladeira abaixo. Isso foi frustrando Pernambuco, né? Porque a pessoa tava ali. É você tá rico, dormir e acordar pobre. Pronto, acho que é nesse pique. Ninguém que sabe o que é isso, né? Que a gente dorme pobre, acorda pobre. Mas, tudo bem. Então a gente vai estar tendo esse caos aí. Outra coisa muito importante é que vai ter o ponto do iluminismo, que também é algo muito importante para entender a influência do iluminismo para a Revolução Pernambucana aí, para as causas da Revolução Pernambucana, que a gente ainda não falou, mas é importante deixar claro que foi um movimento separatista, exatamente por conta desta chegada do povo aí da família da Real Portuguesa e o que danado seria um movimento separatista, né? Vamos entender aí o que é um movimento separatista. Explica aí, Silvio. Fala aí, pelo amor de Deus, que o bicho tá tão calado que eu tô com pena dele. Papo 10. Esse contexto todo do século XVIII, ainda pegando um pouquinho no século XVII, como o André disse, a saída dos holandeses, isso prejudicou muito Pernambuco. Muito, mas muito mesmo. Os senhores de engenho, eles vão sofrer uma queda financeira abrupta. Seguindo tudo isso, a gente ainda vai ter que não necessariamente vai impactar na Revolução de Pernambuco de 17, mas ainda assim já serve com a gente poder entender ainda mais essas consequências da saída dos holandeses, que é, por exemplo, a Guerra dos Mascates, que aconteceu em 1710, vai ser um grande conflito entre os senhores de terra de Olinda e os comerciantes de Recife, enfim, tudo isso complica ainda mais, guerra acaba não sendo favorável. Esse iluminismo chegando, propondo ideias de liberdade, propondo ideias de igualdade jurídica, propondo ideias de liberdade econômica, tudo isso povoando esse imaginário, esse século XVIII, é quando a gente vai começar a enxergar os primeiros conceitos de independência. Por exemplo, o Samara citou bem, os Estados Unidos vão se tornar os Estados Unidos. As 13 colônias, a gente inclusive tem podcast sobre, volte lá um pouquinho para escutar. Os Estados Unidos, eles conseguem a sua emancipação de forma muito grande e de forma muito exemplar para os outros, porque a partir daí, a ideia do, oxe, eu posso, e pode, surge na galerinha. E o Brasil, anos depois da Revolução dos Estados Unidos, o Brasil vai tentar e vai ter algumas experiências separatistas, porém, que não chegam a ser efetivadas, como, por exemplo, a Conjuração Mineira e a Inconfidência Baiana. São dois momentos aí da história do Brasil que a gente já vai sentir esse climinha separatista. E o que é esse clima separatista? Ora, são as províncias dentro do Brasil desejando uma separação, talvez política e, com certeza, econômica da metrópole portuguesa.
Nesse contexto todo, a gente vai ver as guerras napoleônicas, que a gente já tem um podcast sobre, e a gente vai ver a vinda da família real, que também temos um podcast sobre. Dentro disso tudo, se você lembrar bem do nosso podcast da vinda da família real, tu vai lembrar que uma palavrinha não faltou: imposto. Irmão, porque assim, André, não veio qualquer pessoa para cá, André. Não chegou aqui meu amigo, não chegou aqui teu parceiro, André, chegou aqui o príncipe André. André, isso foi um evento, pelo amor de Cristo, pô. Tu tem alguma... Aí é papo 10 mesmo. Vocês lembram algum outro príncipe, algum outro rei que deixou sua devida metrópole e foi visitar uma colônia assim, no século XVIII, XVII? Eu não tenho nenhuma memória disso. Então, assim, foi um evento estrondoso. Não teve, cara. Não existiu. Napoleão contribuiu. Contribuiu demais. Dentro disso tudo, aí a gente chega para um problema aqui em Pernambuco. Essas ideias libertárias, essas conversinhas safadas, esses negócios sobre separação, desde 1810, começaram a sobrevoar os ouvidinhos dos pernambuquenses. Os ouvidinhos. Ouvidinhos dos pernambuquenses. Veja, desde 1810 já se tinha reuniõezinhos na calada, já se tinha papo pra cá, papo pra lá, e o papo tava ficando sério, cada vez mais sério. Que papo era esse? Envolvia quem? Obviamente, esses ideais iluministas que eu citei e os ideais da maçonaria. Nunca se esqueça da maçonaria, tá? Inclusive, lembre-se, era permitido as ações da maçonaria e de católicos nesse momento. Tanto é... Maçonaria influenciando as coisas no Brasil. Até hoje. Aí, exatamente, papo 10. Nesse momento, quando a gente começa a ver isso, vai ter um período em 1816, e pegando um pouquinho 1815, que é justamente uma gigantesca seca aqui dentro. O Nordeste vai passar por uma seca fantástica de grande. Não bastasse a quebra dos monopólios ainda, né, vai complicar a plantação. Isso, porque assim, o açúcar, como o André disse, nunca mais voltou a ser o que era. A produção açucareira nunca mais voltou a ser o que era. E ainda mais piora, porque no século XVIII vai se descobrir ouro. Então a atenção colonial, tanto política quanto econômica, até mesmo social, se volta para as regiões gerais. E o açúcar, que poderia se reerguer, nunca saiu desse abraço. Nisso tudo, a gente tem pressão da família real para Pernambuco pagar os impostos. A gente tem essas vozes libertárias. Inclusive, Silvio, só um adendo que me lembrei agora. Tinha um imposto que era realmente para te tirar com a tua cara, tá ligado? Imposto que Pernambuco pagava, que era literalmente para quitar a iluminação pública do Rio de Janeiro. Essa era muito boa. É de deixar o cara realmente... Com certeza, Pernambuco ficou muito feliz. Tipo, eu tenho a ver com a luz do Rio de Janeiro, meu filho. Não chega nem aqui. Mas tudo bem. Não, isso é só um, né? Mas assim, o Pernambuco tava vendo que os impostos que estavam sendo alto, que já tinha sido aumentado, que eles estavam pagando, não estava sendo revertido no mínimo para Pernambuco. Tava indo para a corte portuguesa que estava no Rio. Então isso já era... Exatamente. Bancar o luxo deles. Para bancar o KFC... Para bancar as campanhas militares de Dan João. De Jojo. Pronto. Esse é o problema. Porque Pernambuco, e vamos ser sinceros aqui, tá? Não morava em Pernambuco gente pobre, não, irmão. Uma boa parte da elite morava aqui dentro. Sim, isso. E já eram das grandes cidades, né? Das grandes províncias. Províncias, exatamente. Isso. 40 mil habitantes juntando Pernambuco, juntando Recife e Olinda, o Rio de Janeiro, que ia, tipo assim, era o lugar da corte com mais atenção, tinha 60 mil. Então você vê que, tipo assim, não era tão grande a discrepância. Sabe? Exato. Já tava... Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer, é o seguinte, Pernambuco, e em específico rapidinho, Recife... é só uma coisa, eu acho 40 mil de
população, tá? Eu não frisei isso. 40 Sim. mil pessoas. Recife teve o terceiro maior porto da colônia brasileira, assim, da colônia e do Império Brasileiro. Então, você pegar esse número, você ver a importância de Recife. Minha gente, Pernambuco não foi capital do país, não. Quem foi capital foi Salvador e Rio de Janeiro. E tanto é que Recife, o Porto Recife, só perde para esses dois portos aí. Então você veja o tamanho de Pernambuco. Tanto da importância econômica, política. Aí chega esse ano de 16. Nós temos essas ideias, nós temos esses burburinhos, essas vozes, né? E nós temos ainda essa opressão do Dom João em não querer baixar os impostos, mesmo com a alta seca. Em 1817, alguns revolucionários pernambucanos já tinham o plano de que naquele ano e naquele mês da Páscoa, as províncias da Bahia, as províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte iriam todas, de uma vez só, se reunir e se rebelar. Só que aí vem um problema. O governador de Pernambuco, meu irmão, Caetano Pinto, ele já estava ligado nisso já. Ele estava ligado. Muito forte. Muito forte. Ele estava ligado nesses grupinhos se reunindo à noite, nessa galera sediciosa se reunindo. Aqui, ó. Tempo. Só Tava que ele dito disse, Caia. olha, não tem para que eu mexer nesse burburinho aí. O problema é a seca. Volto a dizer. Claro, óbvio. Não é só a seca. É que a seca ela acabou dando esse pontapé, né? Seria o estopim, né? A gente já estava vindo seria gradualmente com muitos problemas. Eles percebem o seguinte, irmão, tão irritados, tão liso, o açúcar não está sendo produzido, escravo está passando fome, boi está morrendo, e ainda a coroa está pedindo dinheiros. Não vamos deixar essa galera se reunir. Se eles se reunirem, vai ter problemas aqui dentro. Caetano Pinto manda prender geral 6 de março de 17. E ainda tem portugueses fazendo merda nos cargos públicos, né? Porque ainda tem esse detalhe, né? Porque Pois eles chegaram aqui botando todo mundo, dos portugueses, tudo em cargo administrativo. Sai tudinho, bota só português. O sentimento anti-lusitano, tu é doido, é muito forte, pô, muito forte. Inclusive, é um sentimento que já vem sendo nutrido desde a Guerra dos Mascates. Mas isso é outro papo. Isso. Irmão, 6 de março, os pernambucanos são presos, os líderes, né? E para ser sincero, era muito fácil prender os líderes de algum movimento. Tanto é que aconteceu isso na Inconfidência Mineira e na Inconfidência Baiana. Foram presos. Aí é o problema. O general português que prendeu a galera começou a falar besteira. Olha aqui, ó. Tu não sabe organizar nada. E Barros Lima, aqui paradinho, ó. Sei não, né? Não, beleza, relaxa. Barros Lima era o famoso mente fraca. Mente fraca. O general português alugou um triplex na cabeça dele. Tu não faz nada. Inclusive, a tua mulher é minha também. Aí ele fez, não, fala assim minha mulher, não. Ele pegou, foi uma peixeira, enfiou no bucho dele e gritou, Viva a Revolution! Todos os galerinhos que estavam presos se soltaram, mataram os guardas e gritaram, Viva Pernambuco! Irmão, aí virou Vanderveus. Todo mundo saiu na rua. Inclusive, para quem é de Recife, né? Um desses acontecimentos assim aconteceu no Fora das 5 Pontas. Isso. O Forte qual é o nome dele? Também. O Manuel Joaquim Caetano Barbosa. Pinto. Né? Não, isso, e o Manuel Joaquim Barbosa também. Perfeito. É porque ele foi assassinado, né? Também. Vamos situar. É porque ele vai contando a história, a gente vai ali. Vai situando. Porque quando ele conta na versão atualizada de Silvio, né? Aí pra gente situar, a gente atualiza. Versão 2022. Porque quando ele tá contando todo esse contexto, exatamente quando a gente oficializa o início do que seria a Revolução Pernambucana. Exatamente porque o brigadeiro, né, que é o português, que ele tanto fala, português pronto, o famoso brigadeiro, o Manuel Joaquim Barbosa de Castro, ele vai ser assassinado. Teoricamente, pela ordem aí do governador, que se viu também já... Ele vai decretar a voz de prisão para um dos líderes também, né? O José Domingos, que tava também no
no Forró das 5 Pontas nesse momento. Isso. E aí Agora tem o acontece capitão muito... José de Barro Lima. Exatamente. E aí ele já, tipo, não vou estar aqui, não vou responder, não vou querer essa ordem de prisão, não aceito. E aí vai ter o assassinato dele. Então, quando ele morre, fica o caos. Então, a rebelião, ela começa a se espalhar por toda a cidade do Recife. Né? Tanto que o governador, ele vai se abrigar no Forte do Brum. Né? Que vocês também aí já falam do Forte do Brum, né? Creio eu que sim, esse povo de Pernambuco aí não é possível. Então, a gente começa aí a ver, de fato, a gente vê também o Caetano Pinto, que Silvio também já falou dele, correndo, arregando, indo para o Rio de Janeiro, né? Pedir arrego lá, a Corte Portuguesa. Então, a Não, gente vai mas vendo aí. calma, antes dele ir para lá, ele teve que assinar um documento. Assinar um documento em que o erário público passava para as mãos dos pernambucanos. Minha gente, ele foi humilhado, humilhado. E aí, um papo interessante de mostrar é que a Revolução de Pernambuco tinha negros participando. O brother Pedro Pedroso, ele era negro, e ele foi um dos ativos militares aí dentro. Tanto que, apesar de não ser a principal classe social que seria beneficiada com... Não, perfeito. Porque a maioria era elite, né? Na Isso, realidade. exatamente. O movimento começou pela elite, mas foi Isso. se espalhando aí pela população aos poucos. Perfeito. Então, a gente tem esse clima aí dentro. Inclusive, os historiadores gostam de dizer que o 6 de março de 17 foi um verdadeiro carnaval. Depois desse grito, né? Agora, em meio ao carnaval, eles perceberam que era preciso, obviamente, pegar essa assinatura. Então, teve muitas trocas de tiro até conseguir isso aí. Quando eles conseguiram, aí sim, Pernambuco, o 6 de março foi uma festa. Foi uma festa tremenda. Porque parece que tudo ia acabar nesse momento da conjuração, né? Do bolar das ideias. E aí eu acho que era a ideia de Portugal também, né? Ó, vamos acabar agora enquanto não aconteceu, só que foi justamente o contrário. Teve a implantação do governo provisório, né? Inclusive. Que aí o negócio começa a ficar... Se já tava louco, fica doidão. Inclusive, o José Domingues, ele vai ser quase que intitulado, entre aspas, né? Um presidente de Pernambuco. Agora, não pense você que Pernambuco estava sozinho nessa parada, não. Pernambuco teve apoio do Rio Grande do Norte e teve apoio da Paraíba. Tentou fazer uma aliança com o Ceará e até conseguiu um breve papo com a região de Cratos, com a fazendeira, a latifundiária Bárbara de Alencar. Durou uns 8 dias ainda, ela conseguiu. Exatamente, só que aí a galera deu uma tapa nela. E também de Alagoas, né? Que ainda nesse momento fazia parte de Pernambuco. Qual foi o BO de Alagoas? Pois é, não, a gente vai contar o BO de Alagoas no final, né? Ah, beleza. Nessa vibe, problemas para cá, problemas para lá, foi feito uma documentação em Pernambuco. Inclusive, alguns historiadores contam que essa documentação, a lei orgânica, seria o primeiro projeto constitucional feito em solo brasileiro. Pra tu ver que Pernambuco não veio pra brincadeira não, irmão. Pernambuco veio pra dar-lhe tapa, pra xingar, pra dizer, tá viajando, é? Quem é tu na fila do pão, irmão? Já dizia Walter. Quem é tu na fila do pão? Lembra disso, mano? Eu lembro, mas a galera que tá ouvindo deve não bulhufas nenhuma, mas tudo bem. Quem é tu na fila do pão? Ah, isso aqui a gente dizia sempre na nosso bagulho. Eu sei o seguinte, quando Dom João, ainda príncipe, quando Dom João recebe a carta sendo informado dos negócios aqui dentro, Dom João diz o seguinte, ó, sabia que essa província iria me dar o problema mais cedo ou mais tarde. Aí começam os B.O.s. Mas antes disso, tem um papo de Cabugá. Tu lembra, André? Lembro. Esse aí é muito forte, inclusive dá nome até de avenida. Avenida Cruz Cabugá. Aqui em Pernambuco, a Avenida Cruz Cabugá. Esse que era um dos participantes aí também da Revolução de 17, tá? E que, para conseguir apoio, para conseguir mais suprimento, digamos assim, foi mandado para os Estados Unidos e lá tentou comprar várias armas, né? E ele já chegou grandão, ó. Chegou lá nos Estados Unidos, ó. Pega tudo aí, irmão. Pega tudo que tu tem,
porque o negócio lá em Pernambuco vai ser brabo. E detalhe, vai durar bastante, dizia ele. Pensava Cruz Cabugá. Cruz Cabugá, nesse meio, tentando comprar um monte de arma. Tararara. Quando vê, vai chegar uma famosa mensagem para ele. E aí, Silvio, ou Samara, quem vai se encarregar de dizer essa mensagem para Cruz Cabugá? Silvio, por favor. Versão Silvio atualizada, vai. Ele travou. Cri. Eu acho que ele esqueceu qual foi a Não, mensagem. pô, era drama, pô. Não, tudo bem. porque eu já tô levando pro final da Revolução, viu? Eu já tô A puxando gente já aqui. tá. A gente Eu já tô, falou eu já... o governo provisório que É. disse lá. Não, porque tu é canalha, André. Porque tu é canalha. Eu comecei o podcast dizendo que tu é desonesto. Né? Olha, vê só, então vamos lá. Eu sustento. Segura aí. Então vamos lá, Segura aí, que Cruz Cabugá vai receber a mensagem ainda. Cruz Cabugá tá comprando arma lá nos Estados Unidos, Silvio. E Sim. o que é que tá acontecendo aqui em Pernambuco? Aqui é tapa. Inclusive, o governo provisório Semires, ele determinou algumas coisinhas. Tu lembra qual? Muito importantes. Algumas muito importantes. Ele proclamou a República, né? Ele fez a proclamação da República da Capitania de Pernambuco. Seguindo os ideais dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Declarou a república. O que é interessante é que, apesar do movimento, teoricamente, ter um caráter liberal, as medidas que o governo provisório foi tomando não foram tão liberais assim, né? Eles estavam beneficiando apenas aí muito mais as elites locais. Algo bem importante para ser dito. Então, ele vai estar também estabelecendo a liberdade de imprensa e a liberdade de credo, que é muito importante. Esses dois pontos, que a gente não tinha essa liberdade de imprensa, a gente não tinha aquele negócio da voz. A lá Maurício de Nassau. A lá Maurício de Nassau, porque assim, né, os pernambucanos até hoje, em grande massa, ainda ficam dizendo que se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, nós não estaríamos vivendo o que nós vivemos hoje. Esse caos. Mas aí também já é assunto... post discutindo isso aí, viu, irmão? Isso aí. O IC que o historiador odeia, mas a gente fez. Exatamente. Pois é, tá feito, vai lá ouvir. Além disso, finalmente, eles aí aboliram os impostos que ninguém aguentava mais de Dom João. Fez, acabou essa porcaria, não quero mais pagar. Aí fica muito fácil, né? Aí ficou filé. Aí, aqui ficou tranquilo. Você imagina como é que tava aqui em Pernambuco? Tranquilo depois dessa, não? Hey, boy. E no meio disso tudo, os caras ainda tiveram um plano. Esse aí é maluquice. Esse aí me pega muito. No meio desses decretos todos, os caras tiveram um plano de resgatar Napoleão Bonaparte. Simplesmente. Maluquice, né? Napoleão, que já estava preso, exilado na ilha de Elba. Simplesmente, os pernambucanos tiveram a ideia de dizer o seguinte: ei, mandaram o zap para os Estados Unidos e disseram o seguinte: a ideia é uma só. Vocês vão ajudar nós, vão resgatar Napoleão, trazer para Nova Orleans, e de Nova Orleans, nos Estados Unidos, ele vai vir direto para cá, Pernambuco. O trecho já está feito, já está desenhado, já está sonhado. Eles queriam que Napoleão também fosse um dos caras que encabeçasse aqui. Imagina, boy. Napoleão vindo para cá. E encabeçando também aqui a Revolução Pernambucana. Ei, o bagulho ia ser doido. Um surto. Total. Não, aí Dom João tinha medo, viu? Aí Dom João repensava. Não, bichinho, Dom João É. fugindo de Portugal. Dom João já metia assim, ei, pra que Pernambuco? Ei, não, ninguém queria. Não, ei, fica ali. Não, deixa os caras tranquilos. Já era. Deixa quieto, deixa abaixo. Deixa abaixo é ótimo. Isso serve pra mostrar que o pernambucano tava sonhando alto. Tava sonhando grande. Olha, pelo menos sonhar, a gente sabe que sonhar pode. Sonhar nunca desiste. O quê? Tira o fone, gente, tira o fone. Mas, Silvão, e a realidade? Como era a realidade? No fim, qual era a realidade? A realidade foi tensa. O papo é que o Luís Bonaparte, que foi rei da Espanha, colocado pelo Napoleão, o Luís Bonaparte ele estava nos Estados Unidos, outros grandes ministros de Napoleão também estavam nos Estados Unidos, e o Cabugá que estava lá. E peraí, rapidinho. Vai tu pensando que Cabugá foi para lá fazer nada. Meu filho, John Adams, um dos pais da independência dos Estados Unidos, um dos pais fundadores, recebeu Cabugá na sua casa, meu filho. Thomas Jefferson falou bem do Cabugá. Tá com moral. Para aí, irmão. Irmão. Pelo amor de Cristo. Vamos baixar. É o seguinte, vai no Play Store, baixa a tua bola. Porque Cabugá está em alta. Bota no Twitter agora, hashtag Cabugá. Acabou-se. Pronto, tô leve. Só que acabou não dando tão certo
por conta dos acontecimentos em Pernambuco. Como o André bem disse, ele foi para lá pegar arma, munição, navio, soldado. Se ele visse um macaco no meio do caminho, ele pegava. Cabugá veio para cá com quase 4.000 armas. Só que no meio do caminho ele descobriu que já não tinha mais necessidade disso. Pois é. Que ódio, viu? Pois é. Vem o papo aí de Alagoas. Alagoas, desde o primeiro momento que Pernambuco começou a dar uma ideia de que iria se revoltar, Foi com Deus, né? Foi com Deus. a comarca de Alagoas disse: rapaz, vai dar BO, rapaz. Não vá, não. E Pernambuco foi. A comarca de Alagoas, logo no início, já se demonstrou contrária. E aí vai ter o ponto de ruptura. O ponto de ruptura é justamente quando as discussões sobre a escravidão não andam. Os senhores latifundiários, os senhores de engenho, eles batem o pé e dizem: de jeito nenhum os meus escravos serão libertados. Enquanto e aí reforça o caráter elitista já, né? Aí, perfeitamente. Apesar de ter alguns negros dentro do movimento, dentro da cúpula revolucionária. Só para dizer que estava incluindo geral, né? Vamos fazer aqui uma revolução inclusiva. Negros e muitos padres, inclusive, que a gente não falou, mas que também ficou conhecida como Revolução dos Padres. Também o próprio Frei Caneca, né? Exatamente. O padre Frei Caneca, né? O padre João Ribeiro, o Vigário Tenório também. Vigário Tenório também, é isso. Inclusive, o padre João Ribeiro, na realidade, ele é o grande ideólogo disso aí. A bandeira da Revolução de Pernambuco, ele que tem a ideia, salvo engano, ele que manda confeccionar. Então, que a gente usa inspirada até hoje, não é exatamente igual, mas é bem parecido com a bandeira de 17. Os relatos mais próximos é que o João Ribeiro era uma pessoa de suma intelectualidade, né? Todo mundo vinha, escutava os conselhos dele, era uma pessoa realmente bem feita nesse sentido. Eu falei a gente, mas, galera, só para vocês entenderem que a gente mora em Pernambuco. Nesse ponto. A gente... Mas assim, a gente quem? Não tô entendendo. E aí, nessa discussão da escravidão, sim, não, o que a cúpula de Pernambuco queria? Pernambuco não tinha exército. Pernambuco não tinha arma. Tanto é que houve a viagem de Cabugá, né, para recrutar armas, para recrutar soldados. E o que foi que essa cúpula disse? Olha, vamos trazer os escravos, que aí é um pelo menos, e a gente segura alguma coisa aqui. Os latifundiários não quiseram e boa parte debandou. Foi-se embora para Alagoas, aumentou a insatisfação de Alagoas, e Alagoas começou a enviar cartas para Dom João, sinalizando apoio, pedindo desculpas. O famoso traíra, pai. O famoso colocar traíra. O pino nos exatamente. Aqui, e aí quando a gente vai vendo que o movimento ele foi perdendo pela própria diferença de pensamento da liderança, né? Isso, perfeitamente. A liderança, tipo assim, ela vai sendo enfraquecida. Assim, nem dentro deles, tudo nem que dentro de Pernambuco estava rolando nem entendimento. Dentro. Né? Isso. Exatamente. Até porque Dom João manda fechar o porto, né? Isso. É por conta desse enfraquecimento aí, né? Vai bloqueando geral. Pontos. Falta de apoio das províncias, falta de apoio internacional também, que eles não conseguiram esse apoio todo que eles estavam conseguindo. Napoleão não veio. Napoleão não veio. Aí então, eles decidiram o bagulho tava ficando ruim. Eles vão me render que é melhor. Ou eles acharam que ia ser melhor, né? Pois e aí, eles morreram, a morte deles quando as tropas de Dom João chegam aqui, é um número infinitamente maior do que a dos rebeldes pernambucanos. E aí, bem mais preparado. Vamos ser justos aqui, né? Deixa eu tinha padre fazendo movimento. Imagina o padre. Frei Caneca. Deixa eu te dizer o padre Roma, ele foi para Bahia, na Caladinha, para pegar apoio de baiano lá, para ver se a Bahia ajudava Pernambuco. Assim que o padre Roma desembarcou, foi preso. E foi morto. Veja, meu irmão, os caras que eram católicos, os portugueses eram católicos, e até hoje a grande parte dos portugueses são católicos,
Os portugueses estavam matando padre. Imagina o ódio dos portugueses contra os pernambucanos. Minha gente. E o governador da Bahia, o Conde dos Arcos, ele veio a vera aqui para cima. Então, realmente já não tinha o que fazer. A revolução que se iniciava 6 de março, lembre-se, não era para ter começado 6 de março. Foi antecipado, então ela já começou de forma... Já começou sem estar pronta. Isso, já começou a estar pronta. Então, esses vários problemas, o Cabo Gado demorou para voltar, até porque a viagem era longa e era... Não era de avião. E quando soube, não quis voltar, né? Porque quando ele estava voltando, já tinha um mandado de prisão para ele, um mandado de fuzilamento pra ele. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Por aqui mesmo, meu filho. Voltar, né? Deu aqui um 360 e voltou. Até porque as mortes, elas não foram mortes bem tranquilas, né? Como você falou. Pois é. Muitos foram enforcados ou foram arcabuzados, né? Que foi, tipo, a tiro de arcabuz, então, tipo, que era o tipo de arma de fogo da época. Então, as mortes não foram tranquilas, né? O José Barros de Lima foi enforcado. Olha que morte tranquila. Exatamente. Teve a mão, ele teve a mão e a cabeça arrancados, tipo, e o corpo foi arrastado pelas ruas do Recife, e não foi qualquer tipo de morte. E assim, piora, só para você ter ideia, né? Desse ódio português a Pernambuco. Aí você viu o caso do Barros Lima, como é que ele foi morto. O padre João Ribeiro, para não cair nas mãos portuguesas, o padre João Ribeiro ele se enforcou. Os portugueses, quando invadiram Pernambuco, foram procurar onde estava o corpo do João Ribeiro, acharam o corpo do João Ribeiro, desenterraram, cortaram a cabeça, cortaram as mãos e saíram circulando por ele em Pernambuco. Então você veja o verdadeiro ódio dos portugueses para com esse movimento pernambucano, né? E que realmente incomodou o Pernambuco. Pernambuco realmente foi acima, tentou, mas, como Samara disse, no final... por muitas divergências internas e, óbvio, por todo o contexto geral, pelo bloqueio, pela dificuldade de comercialização, por não ter um exército, por não ter armamentos, tudo isso acabou minando a resistência pernambucana. Isso. E aí, quando foi em maio, depois todo mundo se entregar e morrer enforcado ou a tiro. 19 de maio. 19 de maio, a revolução ela se finda depois de tanto caos. Mas ela se findou, mas deixou aí o histórico dela bem firme e forte. E foi muito importante para a construção aí da nossa história. Pois é, muitos historiadores, né, inclusive, consideram a Revolução Pernambucana não pelo que ela fez, por morte ou coisa do tipo, mas pelo marco e os ideais que ela vai trazer para influenciar o resto do Brasil. Porque foi nesse momento que o brasileiro percebeu que, é uma revolução que, não é só uma conjuração. De fato aconteceu, tudo bem. Menos de 3 meses? Menos de 3 meses. Mas aconteceu, meu velho. De fato, saiu do papel e aconteceu. Foi muito longa comparado ao que a gente viveu. Isso. Comparado às outras, sim. Mas se você olha assim, 3 meses não é um grande tempo, assim, né, de governo. Isso, mas, de fato, para o que o Brasil estava tentando, já era um grande avanço. Um grande passo. E, tipo assim, a gente tem voz, sim, a gente consegue gritar, sim, e não apenas ficar aqui se submetendo a grandes impostos, a bancar luxo da família real, a submeter a qualquer coisa, a ficar passando por crise financeira, e ainda tem que dar dinheiro sem ter, tirar de onde não tem. Então, tipo, foi uma daquelas de estamos cansando do que nós estamos vivendo, e que se não mudar, nós vamos fazer mudar. Então, eles deixaram um recado bem claro, né? Deixaram, de fato... E, apesar dos ideais de república não terem sido colocados em 1822, na independência do Brasil, né? Não terem sido, de fato, efetivados, concretizados, fica também um ideal de independência e de liberdade em relação à coroa portuguesa, que já tinha sido incentivado naquele momento. E detalhe, né? Uma coisa que a gente estava até comentando antes do podcast começar, não era o objetivo de Pernambuco, de fato, se tornar um país separado do Brasil como todo, mas sim conseguir a sua independência em relação a Portugal, a coroa portuguesa. E não sair largando o Brasil todo para isso, porque existe muito esse... gente que fala sobre esse pensamento. Mito, essa ideia, esse pensamento de que Pernambuco iria se tornar um país, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Só para a gente colocar essa ideia. Tanto é que, em 1815,
o Brasil é elevado para reino. Então, o que os pernambucanos queriam fazer? Queriam, de fato, reunir alianças, tanto que a bandeira de Pernambuco, feita pelo padre João Ribeiro, ela tinha 3 estrelas, que era já para simbolizar, ou pelo menos acredita-se, que era já para simbolizar o apoio das 2 províncias, né, da Paraíba e Rio Grande do Norte. Que era para reunir o apoio das províncias para expulsar os portugueses daqui. Então não era separar do Brasil, mas sim separar do reino português. Do reino português. Isso. Então, acho que, bem, acho que conseguimos fechamos bem a Revolução Pernambucana, né, com o que tínhamos pensado, com o que tínhamos aí dialogado. Acho que foi... O que é que vocês acharam? Silvio Joaquim e Samara Vasconcelos. Primeiro vou deixar Samara. Não, Silvio. Eu achei sensacional. Eu achei um episódio espetacular. Foi lindo. Foi lindo. Tem que perguntar, né? Tem que perguntar o que os caras acharam aí. Imagina, foi lindo. Eu quero ver o dia que a galera vai meter. É isso que ela ia dizer. Pô, achei uma merda, velho. Falou 1 quilo, não tem nenhuma grama. Não é brincadeira, acho que deu pra entender legal aí. Foi massa. Deu pra entender. Quem tiver dúvida, bota aí no comentário que é mentira, entendeu? Isso. Mas eu acho que a gente conseguiu tampar aí todas as brechas. Merece a tua curtida, merece o teu compartilhation e merece o teu beijinho, alô, pelo amor de Cristo. E se inscreve no canal, gente, por favor. Exatamente. Rapidinho ali, 2 segundos. Foi. Clicou, já era. Pois é. Samara, Silvio Joaquim. É isso, galera. Um episódiozinho aí para representar o nosso estado, Pernambuco. Espero que você tenha gostado. Espero que, de fato, você tenha curtido. Se não gostou, também paciência. Não tem muito o que fazer. Se não gostou, bate palma. Quem não gostou, mas gostou. Palma, se tá até aqui, até agora, é porque tu gostou. Então não vem mentir, não. Se tu chegou em mais de quase 50 30 minutos de episódio aí, tu gostou. No mínimo tu gostou, senão tu é masoquista. Quer sofrer assistindo aqui, tá? Pois é. Lamentável. É isso. Samara, Silvão, palavras finais aí pra gente encerrar esse episódio. Me chama de bombom. Ai, meu Deus. Que eu vou apresentar a tu um doce. Mais uma vez ele passou na frente de Samara. Não, gente, eu desisto. Porque ele passa na minha frente pra soltar uma dessa. Eu não sabia. Desculpa. Samara, fala, Samara. Não dá uma vez pra ele, não. Fala, Samara. Fala. É melhor. Gente, eu já nem tenho palavras para expressar, entendeu? Tá, porque hoje foi. Eu tenho falado alguns momentos. Em alguns momentos, porque é humilhação em cima de humilhação. É complicado, mas a gente tá aí, né? Sobrevivendo, vivendo. Não balança a cabeça, não, viu, irmãozão? Balança, não. Discordo. Eu tô pela paz. Eu tento a discordar, né, Silvio? Eu tento a discordar. Problema teu, que vira. Roda aí. Ei, Samara, se despede aí, Samara. Pra gente não ouvir mais Silvio. Tchau, pelo amor de Deus, vamos embora. Ouçam de novo. Se tiver dúvida, ouve no podcast. Se não, tu pergunta aí. Próxima quinta-feira tem episódio novo sendo liberado aí, fresquinho pra você, tá bom? E é o que eu tô com saudades de a gente lançar aí pra vocês. Qual é o tema que vocês querem ouvir nos próximos podcasts? Quem sabe você não vê lá pelo Instagram alguma pesquisa sobre esse tipo. Então, se tu não tá seguindo a gente ainda no Instagram, porque a gente falou do YouTube, mas vai lá no Instagram, @oxhistoria, e vai seguir a gente. E fica lá atento que toda semana tá tendo conteúdo novo e de vez em quando faz as enquetes bacanas lá nos status para que você vote e escolha aí. Tem aí o benefício de escolher o próximo tema do podcast. Tá bom? É isto. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você está ouvindo. E é isto aí, ó. Vamos embora. É isso, cheiro, galera. Um beijo, um cheiro. Até a próxima. E claro, obviamente, que a história esteja com vocês. Eu desisto. Samara, tua cara vai ser boa. Putz,